Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui uma das mulheres que eu mais admiro, a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, advogada, essa mulher que entende tudo de segurança pública e vem fazendo um excelente trabalho, principalmente no estado de São Paulo. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda. E eu queria começar perguntando sobre essa paixão que você tem pela polícia, pelas nossas forças de segurança, porque você é um grande nome. Eu conheço a Raquel Galinatti há muitos anos, desde a época que nós começamos a operação policial lá atrás. Eu acho que a gente gravou a primeira vez em 2011, se não me engano. Conta pra gente, Raquel, como é que você entrou nesse universo? Carla, na realidade, você que é uma mulher inspiradora, você é um ícone da TV brasileira, principalmente no que versa polícia, canais que versam e retratam o nosso mundo policial. E foi em 2013, na realidade foi lá na Zona Leste, 68DP, eu estava como delegada de polícia há 1 ano, tinha acabado de sair da academia de polícia, e quando a Secretaria de Segurança Pública me mandou um comando: olha, vai um canal de TV, você abra, está autorizada a abrir a delegacia e eles vão ficar te acompanhando um dia. Então eu achei aquilo maravilhoso, achei o máximo. E aí quando eu vi Operação Policial Mulheres em Ação aqui no quadrinho dos estúdios do Media Land, eu falei, eu já fiz. Então, segurança pública, polícia, sempre foi uma pretensão, uma vontade, um objetivo desde pequena, que eu queria ser delegada de polícia. E quando eu entrei na polícia, passei no concurso e fui fazer academia de polícia, eu falei, me realizei, é isso. Só que às vezes você é conduzida para algumas missões que você nem imaginava que você estava preparada. A minha vontade, eu acreditava que a minha missão ia se esgotar na porta da delegacia, podendo fazer justiça em um primeiro momento, tanto para a vítima como para a sociedade, dando a resposta para a vítima daquilo que a sociedade ela precisa, né, quando ela é vitimizada pelo crime. Mas aí eu fui escolhida pelos meus pares para representá-los contra quem muitas vezes não dá estrutura para que a gente possa trabalhar, que são os governos. Então, por muito tempo, eu fui presidente aqui por 2 mandatos do Sindicato dos Delegados de Polícia aqui no estado, fui eleita diretora da Associação Nacional e é um caminho sem volta. A luta intransigente pela defesa e prerrogativa dos policiais, que automaticamente é a defesa da segurança pública da sociedade. E aí eu quero trazer um assunto que eu acho que é muito importante. Quando a gente pensa em polícia, em qualquer aspecto, pode ser no nosso lado jornalístico ou no lado da segurança pública, a gente encontra um ambiente que é muito masculino, né? As pessoas falam, nossa, mas tem mulher? E aí quando você olha e fala, mas essas mulheres são lindas. E aí me deu assim um prazer ainda maior de poder contar a história dessas policiais, dessas delegadas, investigadoras, escrivãs, dessas pessoas que trabalham nesse universo policial, na área da Polícia Civil. Temos também com as nossas policiais militares, que também são fantásticas. Eu sei que a Raquel inspira muitas outras mulheres até no mundo da moda, né? Eu já encontrei com a Raquel em vários eventos de moda, as pessoas pedindo dicas para a Raquel. Conta como é que foi vencer essa barreira desse universo, que ainda é muito masculino. Carla, eu acho que assim, em várias esferas da sociedade, o mundo ainda, infelizmente, é muito masculino. Ainda é muito desigual. E aí você sabe muito bem, porque você faz parte desse cenário, porque você é cineasta. Você faz parte de um mundo que a gente só vê homens também. Então eu acho que o recorte da sociedade em cada esfera que a gente escolhe, daí no caso segurança pública, no caso polícia civil, sim, é predominantemente masculino. E aí tem algumas situações que eu acho que não só sendo policial, mas eu acho que várias mulheres vão se identificar. Quem nunca tentou apagar, neutralizar a vaidade, a feminilidade, para ser aceita ou não ser pré-julgada como incompetente ou fútil?
como se uma das vertentes, por exemplo, a estética, fosse uma ausência de valor e fosse uma futilidade. Então, e depreciasse, de repente, seu conhecimento técnico. Só que eu tive a sorte de entrar para a carreira já mais velha. Eu já tinha sido advogada. E por isso que eu falo, é uma esfera que a gente passa em todos os lugares. Como advogada também, eu era pré-julgada anteriormente, até na faculdade, até no cursinho preparatório. Porque uma mulher com excesso de vaidade, ou ela até tem um apelido que me chamavam quando eu entrei na academia de polícia, Miss Selfie. Miss Selfie. A época que de 2011, 2012, não tinha muitas redes sociais, tinha acabado, né? Nem Instagram, não sei se tinha Facebook, mas as pessoas não tiravam muita selfie, e eu sempre adorei. E para você ver como pejorativo é uma mulher que quer exercer. Tá tudo bem se a mulher não gosta de se arrumar, ou se ela não gosta, se ela não é vaidosa, mas tá tudo bem se a mulher é. Então, na faculdade, já enfrentei essas situações, assim como acho que você deve ter enfrentado, e diversas mulheres que estão nos assistindo já enfrentaram isso, pré-julgamentos por vaidade. E aí, eu já estava mais velha, com 35 anos, com a minha personalidade formada, já com muito conhecimento do que eu sou, da minha capacidade, das minhas limitações. E ali, na academia de polícia, eles entregaram pra gente um uniforme horroroso, parecia um saco de batata, na academia de polícia. Eu olhei aquilo, era um saco de batata, porque não existia uniforme masculino e feminino. Para as mulheres era a calça PPP e camiseta PPP, mas com o mesmo corte, masculino. A botina tática, o cinto tático, e ok. Imagina isso, Carla, você fazer academia de polícia durante 6 meses com aquela coisa horrorosa. Que desgosto você se olhando, pelo menos, né, para quem gosta de se arrumar, todos os dias olhar para o espelho com aquele uniforme, né? Primeira coisa que eu fiz, fui numa costureira. Falei assim, ajusta toda essa camiseta, a cintura, deixa essa cintura, ajusta a manguinha. Então, as 4 camisetas que eles deram, a calça tática também na cintura, porque ela ficou um saco, a cintura, ajusta na cintura. E aí eu fui, comprei pulseiras, braceletes azuis para combinar com o azul marinho. Aliás, eu tô hoje praticamente com o uniforme da Cadepol, só falta o delegado atrás e a Cadepol aqui. E brinco azul, comprei várias sombras azuis, lápis de olho azul, porque era para combinar com o meu uniforme azul. Batom, na época era rosa a moda, era uma rosa bem pink, 2011, 2012. Quando eu cheguei na academia de polícia, nossa, o pessoal tomou um choque, né? A mulherada já totalmente nude, totalmente, sabe, sem esse estereótipo. Por quê? Porque ser mulher num ambiente predominantemente masculino já é motivo de chamar atenção. Imagina uma mulher que é vaidosa, uma mulher que quer estar mais emperequetada. Ih, essa aí... não vai dar certo. E não é a questão de chamar a atenção, é questão de que eu não vou... De me despir do que eu sou para exercer uma profissão e eu ser caracterizada ou pré-julgada, estereotipada de incompetente, porque eu quero ser o que eu sou na minha personalidade. E, claro, houve essas brincadeiras, etc., até a gente iniciar as tarefas, por exemplo. Existe um exercício na Cadepol que você simula uma sala hermética como se fosse essa aqui, deste tamanho, com 20 pessoas. E ali, os professores, todos com máscara, não é gás lacrimogêneo, mas é gás de pimenta, e vão colocando, os alunos todos ficam juntos ali e colocam uns 20 tubos de gás de pimenta. Aí eu lembro que um vomitava do meu lado. Tinha uns 3 mulheres na sala, então era um vomitava do meu lado. Mulher nenhuma passou vexame, tá? O outro passava mal, o outro começava a ter claustrofobia, aí eles iam abrindo. Era essa experiência muito legal. São experiências que a gente tem que passar, né? Tudo, sim, claro. Porque isso pode acontecer na real. rotina. Então era tudo monitorado. E ali, daqui a pouco, a lanterna, porque era simulado mesmo, no escuro, a lanterna, daqui a pouco o professor, o instrutor, o professor, taca a lanterna na minha cara e ele diz, Raquel, tudo bem? Deu. Tá, por quê? Porque assim, eu sempre fiz esporte desde pequena,
Aquele gás de pimenta, o que é? Nada mais você inalar e ficar agitada. Olha a dona dica, né? Não vou dar mais dica. Porque eu lá não vou mais dar dica. Bom, mas eu tinha as minhas técnicas, né? Ninguém me ensinou, mas era algo de sobrevivência. Que eu imaginei? Deixa eu não ficar agitada e deixa eu controlar, porque eu fiz artes marciais a vida inteira, balé, etc. Daqui a pouco ele põe a lanterna na minha cara e ele fala, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Daí eu falei, por quê? Gente! Aí todo mundo... E o que vocês imaginam? Eu tava com cajal derretido, parecia aqueles filmes de terror, né? Todo preto. Não, porque você tá com a cara preta, escorrida. Falei, deixa eu ver, professor, me dá alguma coisa pra eu ver. Era maquiagem. Era maquiagem. Eu falei assim, meu Deus, a minha maquiagem. Aí, cala sua boca, os alunos, né, meus colegas. A gente aqui morrendo e você preocupada com a maquiagem, cala a boca. Eu falei assim, mas é só isso? Só um minuto? Você vai ficar até o final. Eu fiquei até o final do exercício. Aí teve um colega que também não dava o braço a torcer para a mulher, Rafael Zanon, um beijo. Ele falou, não, também vou ficar. Então, eu e o Zanon, porque daí ele não admitiu, porque ele estava quase vomitando. Quando ele viu, eu falei assim, vou ficar, só isso? Eu também, daí o Zanon ficou comigo. Ficamos de 20 alunos, 3 mulheres. As mulheres não passaram vexames, cumpriram o treino. Eu, porque fui mais provocativa... Provocou o professor. Fica até o final. Falei, então tá bom, vou ficar até o final. E aí o Zanon falou, eu vou ficar com ela. Eu pede pra sair, né? Ela falou, não vou pedir. Não. E aí eu falei, meu Deus. No dia seguinte, Carla, minha glote estava assim. Eu parecia que eu tava com um pescoço de lutador de MMA, assim, desse tamanho. Eu fiquei 3 dias com o pescoço assim, inchou. É glote que fala, né? Aqui essa parte ficou assim. toda do... assim. Você deve ter, imagina, atacado a faringe, a Sei lá o que tudo, aconteceu. as vias aéreas, você inalou esse gás, né? De alguma forma, sim, né? Tá ali dentro, tava exposta a Mas não ele. saí. E ali, e assim, vários exercícios, por exemplo, pular um muro, né? Fazia todos. Fazia. E o pessoal lá... Ainda faz, viu, gente? Porque vocês precisam ver ela lutando. Então, alguns exercícios, armamento e tiro. Então, ali... a galera começou a parar de tentar achar de forma assim, taxar de forma pejorativa. E ali a gente vai abrindo espaço e a mulherada começou também a ir mais feminina. Então, eu achei bem legal isso, né? A partir do momento que uma vai falar, pera lá, aqui eu quero ir de batom, aqui eu quero ir arrumada, de pulseira e de brinco, a mulherada começou também. E eu acho que é isso, cada vez mais a gente vai ocupando nossos espaços, mas a gente tem um temor, sim, de ser pré-julgada, estereotipada, pelo fato de te olhar e falar, se ela perde tempo com isso, ela é incompetente. Não, e é muito bom isso que você está falando, porque você não precisa perder a sua feminilidade para atuar, né, num trabalho como esse, porque o trabalho policial é um trabalho muito pesado, né, gente? Não é um trabalho fácil, né? As pessoas, eu acho que elas não têm ideia da onde a polícia vai, o que a polícia precisa fazer, né? O que a polícia precisa ver, sentir, os odores, né? Porque assim, só quem esteve numa cena de homicídio pode explicar o que é. A gente olha, né, e vê, nossa, uma cena bárbara, bizarra, mas o policial está lá. Ele está vendo aquela cena que ela é dantesca. Aí, de um lado, está a família da vítima desesperada, aí do outro tem que acomodar toda aquela situação, porque tem os outros profissionais ali trabalhando. É um trabalho muito difícil. E não é porque é difícil que você tem que, sabe, mudar o seu estilo no sentido de... Por que as policiais não podem ser bonitas, não podem, né, trazer a sua feminilidade? Até porque eu acho que esse tempero todo ajuda muitos ambientes. Eu conheço várias delegadas, várias, né? E assim, eu estou constantemente em departamentos policiais, em delegacias de polícia, e sempre que a gente vê essa mistura de homens e mulheres, aquele ambiente está melhor, não é? Porque assim, não é só aquela coisa só masculina, assim, tem um outro olhar feminino que, independente da policial ser mãe ou não, mas ela tem uma outra pegada que o policial... Com certeza.
Homem não tem. Com certeza, é um complemento, um complementa o outro, de repente, olhares, né, diversos que vão realmente dar o contexto completo, que é o que a gente precisa, uma análise, uma reconstrução dos fatos, né, da verdade possível daquela que tenha ocorrido um crime. Só que a gente precisa de várias análises, de várias interpretações, de vários sentir, né, o verbo mesmo. Então a gente precisa dessa multiplicidade e que só é possível se a gente tiver homens e mulheres atuando. Você sabe que eu outro dia estava com o delegado Wagner Cunha lá do DEIC. Meu colega de academia de polícia. Adoro ele, Eu assim, também. gosto muito dele. Ele é um policial muito especial. Sagaz. Isso. E ele chegou para mim, ele está há muitos anos no DEIC, Uhum. ele já passou por outros departamentos, pelo DHPP também, e ele virou para mim e falou o seguinte, porque nós estamos com muitos crimes digitais, né? E esses crimes acabam indo para o DEIC também. Muitas vítimas são mulheres, né? Enfim, são casos horríveis. A Raquel até viu alguns casos do Discord e ele me disse o seguinte: Carla, tá mais do que na hora da gente ter mais policiais femininas aqui dentro do DEIC. Ele andou comigo, né? Falou: só tem policial homem aqui. A gente está precisando desse braço aqui dentro, inclusive para ajudar também as vítimas que acabam se fechando. Porque é muito difícil, infelizmente, quando a gente pensa na questão de violência, a violência doméstica, alguns crimes digitais, as vítimas são mulheres. E é muito difícil para aquela mulher que já passou pelo horror, né, do crime, às vezes não consegue lidar tão bem ali com a presença só de policiais homens, que são incríveis, são maravilhosos, tenho respeito a todos eles, mas eu entendo o que ele está falando. Então, olha a necessidade de atrair esse público feminino e como é importante atrair as pessoas como elas são. Eu tenho o maior orgulho de encontrar com vocês e falar, olha como elas são lindas, né? Eu falo, as minhas amigas policiais são todas lindas, e são muitas, né? No passado eram menos e hoje cada vez mais ocupam lugares importantes. A gente sabe que ainda a gente precisa aumentar esse número. A Raquel vem fazendo um bom trabalho em relação a isso. A sua presença, hoje a Raquel está afastada do dia a dia operacional da polícia, mas você continua sendo uma voz muito importante. Inclusive, aí eu vou querer que a gente entre nesse assunto, na questão da própria instituição, das pessoas que ali trabalham. Você vem mostrando um lado seu que é muito importante, muito preocupada com esse profissional que está ali, porque o policial, gente, eu sempre digo aqui, uma pessoa que luta contra a polícia é de uma burrice ímpar, né? E eu vou falar novamente, eu fiz até uma coluna sobre isso, em relação a uma escola de samba que resolveu, inclusive, demonizar a polícia. Eu digo, não tem coisa mais infeliz, porque independente da sua idade, do seu gênero, da sua raça, do seu credo, se você é alto, se você é baixo, enfim, da sua ideologia política, qualquer coisa. Se você tiver um problema, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para a polícia. Então, você precisa da polícia. Então, não adianta você demonizar a polícia. Aí muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você não sabe o que você está falando, eu fui num departamento de polícia, não fui bem tratado ou não fui bem tratada, as áreas de comunidade mais pobres, mais vulneráveis, não recebem um tratamento digno da polícia. Eu falei, olha só, gente, eu acho que se você teve uma experiência negativa com determinado policial, seja ele militar ou civil, a Raquel até vai explicar isso aqui. Tem uma coisa chamada corregedoria. Vai lá e faz uma reclamação. Para isso que serve, não você demonizar. Essa é uma crítica positiva. Não adianta eu falar mal e não fazer nada. Eu vou te dizer que eu conheço histórias de pessoas que têm uma gratidão absurda à polícia. O que eu vejo a polícia fazendo, e fazendo com muito pouco, é assim, é absurdo. Até se a gente vai comparar com a polícia dos outros países, a polícia do Brasil ela faz assim coisas inimagináveis.
E se você, entende? Se você luta contra aquele que está ali, que todo dia acordou, não tem certeza se vai voltar para casa, porque essa é uma realidade do policial, seja ele militar ou civil. E você que está ali, ele levanta para te servir, para cuidar da população. A quantidade de policiais, assim, magoados, mas muito magoados. E, assim, é uma tristeza, porque, assim, olha, a gente está sendo visto como demônio. É muito triste isso, Raquel. Eu fiquei muito chateada. Eu entendo todas as questões e digo mais, essas áreas de vulnerabilidade é uma tristeza, porque o crime se instala ali dentro. Ali, 98% daquelas pessoas são trabalhadoras, trabalham muito, pagam impostos caríssimos, sabe? Trabalham longas horas, dormem pouco, os impostos que pagam não voltam para, né, para a comunidade ou para o benefício delas. Então, assim, tudo isso é compreensível. Mas você lutar contra as únicas pessoas que de alguma forma vão te defender, tá errado. A minha defesa intransigente do policial é porque tem um propósito, por isso que eu fui para a política institucional e hoje para a política. Por saber o quanto, muitas vezes, a ausência de estrutura por parte do Estado faz com que a população, em um primeiro momento, sinta frustrada com o policial. Elas têm esse sentimento de frustração achando que o policial, de repente, é ineficiente. Quando, na verdade, a gente vem ilustrando e vem demonstrando que o policial ele faz muito pelo pouco de estrutura que ele tem. E nessa linha de raciocínio, eu acredito que não faria sentido eu enveredar para a política sem essa pauta intransigente, porque a gente precisa ter uma segurança pública de qualidade aqui. A gente precisa ter o pilar dos direitos sociais para que a população sinta tranquilidade e paz. E o policial, sim, ele é um verdadeiro herói. Ele fica como escudo humano entre crime e sociedade, muitas vezes respondendo pelas mazelas do Estado, pela falta de estrutura e tendo a culpa e sendo ali olhado como culpado quando ele não dá resposta para a sociedade daquele crime que destruiu toda uma família, destruiu toda uma comunidade, e muitas vezes aquele policial ele faz o mais pelo mínimo que tem de estrutura. Então, quando a gente vê essa inversão de valores muito permeada por ideologias que ficam no inconsciente coletivo, e essa confusão generalizada ao achar que o criminoso, quando punido, ele está tendo seus direitos violados, fazer uma confusão geral, achar que quando o criminoso, ele no último estágio do sistema de justiça, foi investigado, foi processado, foi denunciado, e ali na cadeia cumprindo pena, não está havendo garantismo penal de Ferraioli, é uma confusão talvez proposital de conceitos. Quando a gente fala em garantismo penal, a gente fala na conjuntura da complexidade toda garantida de direitos humanos, para que aquele preso ele tenha a sua dignidade e os seus direitos humanos preservados quando punido. A gente não está falando em impunidade. Garantismo penal não é sinônimo de impunidade. E hoje faz uma confusão penal, uma confusão mental, que quando o criminoso é punido, coloca automaticamente uma violação aos direitos humanos. Violar direitos humanos é não dar a punição adequada para aquele que rompeu o pacto social e destruiu uma sociedade. E, Raquel, você trouxe um ponto que é muito importante, que é uma bandeira muito grande que você, inclusive, trabalha, que é a questão da violência contra a mulher. Esses números não caem, infelizmente, eles só crescem. Alguns em outras áreas, né? Vamos dizer ali, pode ter diminuído o roubo de celular, diminuiu o número de sequestros, mas infelizmente a violência contra a mulher ela está ainda numa escalada bastante forte e importante. Como é que a gente consegue mudar esse cenário? Na sua cabeça, se você pudesse ter liberdade, né, e falar, olha, a gente precisa atacar isso, isso, isso e isso, porque
você de fato não só viu muitos casos e muitos problemas como delegada, hoje como essa pessoa que estuda e pensa a segurança pública, entende muito de violência contra a mulher, você é uma mulher, apesar de ser uma mulher forte, né, como a gente está vendo, linda, bonita, luta, a Raquel faz de tudo um pouco, também a gente acaba sofrendo violências também, que nós não gostaríamos de sofrer, né? A gente até já, aqui em off a gente não conta o santo, mas até em grupos de WhatsApp, né? Algumas figuras tentam calar ali Tentam, né? a mulher, né, a É. Raquel vai, né, você fala assim: "Não, mas é ousada aquela pessoa, tenta, né, calar uma delegada forte", né, e ela não deixa, mas você veja como É desgastante. a gente não precisaria estar É. passando por isso. Mas aí eu te pergunto, o que que você vê que se você olha, eu tenho aqui na minha mão, eu que vou determinar. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente diminui esses números? E só mais um dado: a gente tem a Lei Maria da Penha, ela é uma excelente lei, mas muitas mulheres dizem isso não é suficiente. Até porque muitos dos agressores pouco respeitam uma medida protetiva. Eles falam: "Olha, isso é só um pedaço de papel, eu vou fazer o que eu quero", porque já entrou naquela coisa da objetificação, né, a mulher e a caneca é a mesma coisa, a mulher e o microfone é a mesma coisa, então é um objeto, eu jogo fora, ninguém vai me separar desse objeto que me pertence. O que que você Carla, vê? primeiro lugar, a sociedade, ela tá de forma muito vagarosa, mas ela está mudando. Mas a gente ainda vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista e que existe todas essas diferenças e desigualdades entre homens e mulheres. Isso é fato. Não tem como negarmos isso. A gente busca a igualdade, essa igualdade real, não só essa igualdade formal que é prevista em leis. Outra situação que eu acho que agora eu não quero que as pessoas me interpretem falando que a vítima seria responsável por sua proteção. Não é isso. Mas é triste eu falar. Quando a gente fala em crimes de violência doméstica, o principal fator que aquele agressor consegue manter, subjugar e e ele consegue dominar aquela vítima como encarcerada numa gaiola invisível, emocional, é o sentimento. E recentemente eu tive até um exemplo de uma amiga super esclarecida, não é novinha, mais ou menos a minha idade, carente, porque ela buscava um amor e busca o amor, porque eu não acredito que o amor seja isso. E eu vejo as flexibilizações em relação ao ser tratada. E essas flexibilizações, quando as pessoas elas começam a flexibilizar como o outro deve a tratar, ela já direciona que ali ela também absorve alguns certos tipos de ataques ou de agressões. É muito complicado, mas os sinais que essa vítima pode morrer, está muito claro, está muito escancarado. Os sinais que essa vítima vai ser agredida, está muito claro. Não estou mudando o pêndulo e colocando como responsabilidade da vítima. Mas a gente está falando em questão de sobrevivência, Carla. Então, a mulher, quando vítima, num contexto de relacionamento abusivo, ela sabe que ela está inserida nesse relacionamento. O que falta é força para sair. O que falta é força para falar: sim, amiga, não está tudo bem. Porque por mais que você tente resgatar essa pessoa como delegada de polícia, como amiga, resposta dessa vítima: tá tudo bem, amiga, não tem problema nenhum, tá tudo maravilhoso. Porque ela vai proteger o agressor, ela tem vergonha do que ela vivencia de forma silenciosa, porque no fundo ela espera que aquele que é um monstro, um agressor, vá se transformar no que ela idealizou, do que ela almeja e no que ela quer, que é o príncipe encantado. E esse príncipe encantado, ele surge, mas ele tem aquela permanência como príncipe muito rápida, muito fugaz.
E aí ele se mostra o dominador, o controlador, o manipulador. E eu vi esse episódio agora recentemente. E eu até estava conversando com meu marido, contei algumas situações. Eu falou, mais uma vítima de relacionamento abusivo. E como que a gente consegue resolver essas situações? Eu vou até te dar alguns exemplos, né? Tem uma questão, por exemplo, na própria Índia, né? A Índia, ela trouxe a questão do microcrédito. O microcrédito ajudou a diminuir a questão da violência doméstica. Por quê? Passou a entregar pequenas quantidades financeiras para aquelas mulheres que começavam a empreender pequenos negócios. E o estudo demonstrou que as mulheres são muito honestas. Então, assim, o número de mulheres honestas é muito grande. Então, ela vai pegar aquele pequeno empréstimo e ela vai fazer de tudo para devolver e pagar. A taxa de inadimplência é muito baixa. E quando a mulher ela se desamarra, né, dessa questão, porque uma das questões da violência doméstica é a questão da violência financeira, porque a mulher ela está lá aprisionada, enfim, o companheiro fala, olha, você não precisa trabalhar, você não precisa isso. Quando ela vai ver, ela não tem dinheiro para nada. Ela é completamente refém daquela pessoa e ele começa a manipulá-la, inclusive com a questão do dinheiro. Eu não vou te dar dinheiro, para que você quer dinheiro, para isso, para aquilo. Ela se vê naquela situação, meu Deus, se eu sair daqui, como é que eu estou há anos sem trabalhar, eu nunca fiz nada, como é que eu vou sobreviver? Né? A questão financeira ela é muito pesada. E essa questão do crédito financeiro na Índia ajudou muitas mulheres, porque elas começaram a se libertar. Eu fico pensando aqui se isso talvez não fosse um caminho para ser estudado, um caminho para ser pensado junto com quem já está fazendo e está dando certo. Você entende? Assim, porque assim, a gente tem a questão singular de cada vítima, mas como é que a gente ajuda a diminuir esses números? Como é que a gente ajuda essas mulheres? E eu acho que o governo, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, tem um papel fundamental e importante. Tem a questão da própria educação, né? Como é que eu vou... Assim, é quase que uma educação de base, de ensino fundamental. O que é correto, o que é errado. Sabe aquela coisa do... o simples do simples? Isso aqui não pode fazer. Não é legal você fazer isso. Até coisas simples. Outro dia eu sempre trago esse parênteses aqui. É uma coisa que aconteceu na minha família. Eu tenho uma prima que um dia chegou e falou, olha, como minha mãe é machista. Até na questão da educação. Ela tem um irmão, e aí o seguinte, fulana, vai lá e arruma seu quarto. Eu vou arrumar o quarto do seu irmão. Então, assim, o trabalho doméstico é da mulher e não do homem. E, assim, é uma coisa inconsciente, completamente sem querer, não é? Assim, mas já, sabe, está dentro do inconsciente coletivo. Então é o seguinte, não, a arrumação da casa é de toda a família. Todo mundo precisa colaborar, senão a gente vai viver aqui num chiqueiro. Todo mundo precisa colaborar financeiramente, todo mundo precisa colaborar com a limpeza. Então, assim, são coisas que a gente... Como é que a gente joga isso dentro da educação escolar, né? Desde pequenininho? E eu acho que nós poderíamos ter programas, olha eu me metendo aqui, de levar essas mulheres de volta para dentro também das escolas, não sei como, mas criar mais cursos profissionalizantes, sabe? Um espaço de acolhimento, porque, de novo, o problema, se não for cuidado em outras esferas, vai virar um problema de segurança pública, vira caso de polícia, aí tem que ir lá, o delegado, o investigador, a delegada resolver o problema, porque então o quê? Uma família que está se matando, violência que não acaba mais, mas aqui é o último ponto, Raquel. Eu acho que a forma de dar estrutura para uma autossuficiência, para uma autonomia financeira, é extremamente importante, mas não é um fator preponderante, porque muitas mulheres ainda vivem na zona de miserabilidade com seus algozes, muitas mulheres sustentam seus algozes. O fator preponderante, por mais que se tente colocar que é a dependência financeira, não é. O fator preponderante é o fator emocional. É a dependência emocional. Porque, várias vezes,
em delegacia de polícia, a mulher espancada, ela quer pagar fiança arbitrada para o seu agressor, porque ela não quer que aquele agressor passe a noite na cadeia. Então, é uma situação que, para que essa mulher mude a sua mentalidade, faz parte de uma nova leitura dos papéis do homem e da mulher na sociedade como cultura, como família, como educação, no seio escolar, né? Então, no seio familiar, nas cadeiras escolares, na sociedade. Então, eu vejo que a gente tem que. É um trabalho mais complexo. Não é só você dar estrutura, é um caminho para aquela mulher que já conseguiu se desvencilhar das amarras emocionais. Porque aquela mulher que vai ter toda a mão estendida, todo o caminho dado para uma independência financeira e ela continuar ligada emocionalmente ao agressor, ela não vai querer. Aí já é um problema, talvez, que a gente tenha que entrar de questão de saúde mental também, Eu né? acredito que é mais cultural, é Ela tá algo, um apoio de aprisionada. assistência social, é algo em que aquela mulher autoestima, gente, é muito cruel, é muito cruel. Então, mas aí quando a gente vê tudo isso, e aí eu vou te perguntar, em todas essas esferas, você acha que nós temos políticas públicas eficazes para o combate de violência contra a mulher? Ainda faltam, são carentes, são carentes. A gente precisa mais. Eu acho que o terceiro setor, eu acho que a imprensa, a mídia tem feito muito. O próprio cinema internacional, não só nacional, tem feito muito ao retratar realidades vivenciadas de forma silenciosa, que é a violência doméstica, no contexto doméstico e familiar. De repente, aquilo pode acordar ou dar insight para aquela mulher que está silenciada e vivendo aquela agressão de forma silenciosa. A sociedade, quando não mais normaliza esse tipo de relação, ela consegue colocar aquela mulher desconfortável, a ponto dela querer mudar a situação. Quando ela é condicionada, que é normal e natural viver isso para ter migalhas de amor, ou quando ela tem mais valor sendo casada com embuste, com traste do que solteira, porque a nossa sociedade ainda julga. Eu tenho 48 anos, casei com 43, faz 5 anos que eu casei. Eu era taxada de, se profissionalmente ela tá ok, mas ela deve ser insuportável. Essa mulher é intragável. Nenhum homem parou com ela. Ela não consegue manter nenhum namorado. Nossa, nunca casou? Ela é problemática, é louca. Questionou-se até a minha Estigmatizada. sexualidade. E ali nunca eu escutei, não, ela tem uma autoestima boa e ela sabe o que ela merece. Ela está escolhendo alguém que realmente ela considera que é o que ela merece. Não. As mulheres que optam por se amar e se respeitar, e é muito mais difícil você estar sozinha do que estar com embuste do lado, muito mais, porque você é julgada 24 horas. Solteirona, encalhada, intragável. A titia, aquela que vai ficar velhona sozinha. A tia dos gatos, eu não tenho gato, mas qualquer tipo de situação pejorativa para uma mulher que opta de saber qual é o limite do respeito, qual é o limite que ela vai ter suportabilidade para poder estar com uma pessoa. Porque eu acredito que nós, mulheres, nós queremos dar o melhor quando a gente está com outra pessoa. E a gente tem todo o direito de exigir o melhor pra gente. Sim, o tempo direito. todo, o tempo todo é que Mas a gente coloca isso de lado, porque senão a gente vai ficar encalhada. E aí eu pensei, eu acho que eu vou ficar o homem encalhada. nunca fica encalhado, Não, né? o homem é solteirão. Aí eu pensei, Carlos, eu vou ficar É o encalhada. tiozão, né? Eu vou falar, tudo bem. Mas eu vou casar com o amor da minha vida, não interessa se for com 70 anos. Mas eu casei com 43. E aí, Raquel, vamos falar de um outro assunto que eu acho que é muito importante, que é, eu não sei nem se a palavra correta é essa, a portabilidade dos crimes do mundo real para o mundo digital. Gostei desse novo termo. A portabilidade, né? Porque, assim, os crimes que aconteciam no mundo real hoje acontecem no mundo virtual com muito mais violência e sem nenhum controle. E aí, nós que estamos ali, né,
vivenciando também, investigando bastante todo esse problema, a gente encara duas situações que eu acho que são dramáticas. Um é o analfabetismo digital. E quando eu digo analfabetismo digital, em todos os lados. O lado da vítima, o lado da segurança pública. É assim, ainda estamos muito despreparados. Porque quando a gente pensa na autoridade policial, seja ela ostensiva ou judiciária, ela estava preparada para o crime de rua. Exatamente. E não para esse crime que ele tem um outro perfil, que é o Exatamente. crime digital. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro problema, que é esbarram com as nossas leis. E que é uma completa desregulamentação, aonde todo mundo pode fazer o que bem entender, do jeito que quiser, inclusive as próprias plataformas, elas meio que lavam as mãos. Elas sabem o que está acontecendo, lógico que sabem, não tem como negar isso. A gente está assistindo, inclusive nos Estados Unidos, todos eles estão sendo chamados, né? Enfim, estão tendo que explicar seus códigos-fontes, eles teriam ali inteligência artificial suficiente, inclusive para combater esses crimes. Mas não o fazem, porque significa investimento. Lucro. Ou seja, eu estou aqui aumentando o meu lucro e não quero investir em segurança. Mas nós estamos falando da segurança da sociedade. E são crimes bizarros. Todos os dias, um crime novo no universo digital aparece, ou não precisa nem ser novo, mas ele vai ser melhorado, vai ser aperfeiçoado, para, entendeu? Conseguir um maior número de vítimas. Como é que você, que está nesse universo, pensa que a gente pode avançar contra o crime digital? E aí, quando eu digo crime digital, em todas as esferas, pode ser esses que estão envolvendo adolescentes, esse outro de estelionato amoroso, aí de ganância financeira, enfim, tem crime, né, Raquel, que não acaba mais. O próprio, a gente até conseguiu ver, o próprio tráfico está migrando para dentro do universo digital. Carla, a gente tem que criar um novo cargo policial. Analista de sistemas policial. A gente tem que criar. Nunca foi falado, aliás, eu nunca falei isso, mas eu acredito que mais de 60% dos crimes hoje são praticados no mundo virtual. E o delegado de polícia, ele atua com a lei, ele opera com a lei. Nós atuamos na investigação de crimes que ocorrem no mundo real. E no mundo virtual existem N janelas de camuflar os crimes que são praticados e labirintos para se esconderem, em que muitas vezes é um especialista, a gente precisa de especialistas e especialistas policiais, porque ele vai ter o treinamento numa academia de polícia e vai ter um conhecimento completo e abrangente do mundo digital, do mundo virtual. O analista de sistemas, aquele que estuda para isso. Hoje, se absorve muito, se aproveita muito aquele policial que já previamente tinha um conhecimento em análise de sistemas. Mas a gente precisa de mais. Hoje a gente precisa mais. Sim, porque esses crimes eles vão crescer, sabe? Eles estão só aqui no comecinho. Quando a gente vai ver aquela curva, assim, a gente não está nem na metade, está aqui, ó. E de todas as formas, crimes de ódio, crimes de palavra, contra palavra, perseguição, stalking, ameaça, vários crimes hoje. Até o estupro virtual, tudo, tortura. Então, vários crimes, né? Extorsão, vários crimes hoje ocorrem no mundo virtual. E aí a gente ainda tem a questão da inteligência artificial, agora com os deepfakes, que você consegue manipular a voz, imagem daquela pessoa. Olha o problema e como a gente tem que correr contra o tempo. Mas, Raquel, a gente tem a questão também, que é muito importante a gente ressaltar aqui, que é da regulação das plataformas. Porque eu entendo que crime é crime. Então, a gente fica toda hora debatendo liberdade de expressão. Não é sobre liberdade de expressão. A gente precisa deixar um pouquinho a ideologia política de ambos os lados e se debruçar em relação a isso, porque isso é um bumerangue. É lógico que é muito interessante para essas big techs que, enfim, legisladores fiquem debatendo. Porque eu não vou poder falar isso, porque eu não vou poder falar aquilo. E eu digo mais, a questão da liberdade de expressão, se você tiver cometendo, né, o crime de trazer uma fake news,
tem gatilhos suficientes para você verificar se aquilo é uma verdade ou uma mentira. E a gente tem dispositivos no nosso Código Civil para que aquela pessoa seja protegida. Uhum. Mas não fazermos nada, isso continuar dessa forma e achar que só a polícia vai resolver o crime, a gente. O que houve uma grande crítica quando foi colocado goela abaixo, sem discussão, nas comissões de Constituição e Justiça, do projeto de lei, para por goela abaixo, sem uma análise daqueles que são especialistas, colocar parâmetros norteadores e tudo ficaria no encargo das big techs, inclusive a prévia censura. O que é necessário é que sim, as instituições de Estado, principalmente aquelas que integram o sistema de justiça, aliás, essas atuem em conjunto, no caso, para previamente detectar crimes que são praticados, com a responsabilidade ampla no âmbito civil para as big techs, sem prejuízo de uma responsabilidade criminal daquele que se omitiu. A gente não existe crime praticado por empresas jurídicas. Nesse caso, identificar quem são os administradores ali, né, os responsáveis, os gerentes, os diretores, os coordenadores das big techs que permeiam e que dão esses protocolos que autorizam ou não a divulgação de conteúdos criminosos. Sim, porque é uma questão de investimento em segurança. Sim. A coisa que, para mim, é fundamental. Quando você está criando um negócio, uma empresa, aonde você vai vender serviço para aquele determinado, né, usuário. Eu adorei outro dia, né, eu escutei, foi de um advogado, ele me disse o seguinte: bom, usuário, durante a vida inteira, eu lidei com usuário de drogas. Agora tem usuário que é o usuário do mundo virtual, que também se tornou um viciado, né? As pessoas estão viciadas no mundo virtual. Então, o que acontece? Se a gente não fizer nada, a gente está deixando de proteger uma camada muito importante da nossa sociedade. Porque não só as pessoas adultas estão sofrendo, mas a gente está lidando ali com crianças. E eu entendo que essas empresas, elas não respeitam nem o estatuto da criança e do adolescente. Porque quando permitem que menores de 11 anos de idade estejam dentro desse ambiente, que é extremamente perverso, sádico, ela não está respeitando o nosso estatuto. Ou seja, não estou nem aí para isso. O que é um grande absurdo. A gente precisa que os nossos legisladores se debrucem sobre isso. O que vai ser dessas crianças? Hoje a gente acabou de falar do problema da violência doméstica em relação a essas mulheres. Essas vítimas mais jovens que estão vivendo esse horror nessas plataformas de comunicação, eu não tenho a menor dúvida que vão ser futuras mulheres que serão vítimas de violência doméstica. Até porque conhecem, entraram, tiveram seu primeiro contato com o universo da sua sexualidade através da violência. Elas linkam a sexualidade com a violência. Elas linkam o seu universo sexual com a violência. Elas linkam sexo com violência. Então, tudo isso é muito nocivo. E a gente está, todo mundo, muito de braços cruzados, acomodados. Existe uma pressão muito grande, lógico, dessas empresas que elas não têm interesse em investir em segurança. Porque é um investimento alto, não é pequeno, não. Quando a gente percebe toda essa... A segurança pública, a gente fala em segurança pública. Rua, crimes de rua. É um dever do Estado e é uma obrigação do Estado e dever de todos para que a gente para que a gente preserve uma segurança pública. Só que a segurança pública, os crimes de rua migraram para os ambientes privados. Os responsáveis, eles continuam responsáveis para dar segurança para aqueles que eles têm que cuidar, ter cautela, ter cuidado, tutelar, que são seus filhos. São aqueles que eles têm essa obrigação. E parece que ainda alguns pais, algumas famílias não tiveram esse choque de realidade que os crimes de rua,
entraram com força total para dentro dos seus lares através do mundo virtual. Você utilizou a portabilidade de crimes. Os crimes eles tiveram essa portabilidade. E parece que muitas famílias não caíram na real, não tiveram esse choque de realidade. Então, claro que a gente não pode eximir também a responsabilidade dos pais, dos responsáveis. Não, todo mundo. E monitoramento constante. Eu entendo que isso é um trabalho comunitário, né, de vários agentes. Todos precisamos trabalhar, inclusive para combater o crime. Uhum. Eu tenho advogado muito da que a população se mobilize, inclusive, para ajudar as autoridades policiais. Uhum. Porque, e a Raquel pode explicar isso muito bem também, qual é a maior arma da polícia? É a informação. Então, quando a população tem a informação e ela leva e ela colabora, isso é valiosíssimo. Com certeza. Porque assim a gente só avança, a gente não informação. vai para trás. Então, como eu acho que também era uma outra questão para ser pensada em termos, né, de políticas públicas, como trazer esses, né, cidadãos para jogar junto. O Estado tem que resgatar sua credibilidade. Hoje, o Estado ele tem uma crise de autoridade. Hoje, a população não acredita nas instituições de Estado. Então, é um trabalho urgente, emergencial, resgatar essa credibilidade para que a população se sinta, sim, protegida, representada e segura para colaborar com o Estado. O Estado hoje tem uma crise de identidade de autoridade. A população ela repudia muitos atos praticados por instituições de Estado. Isso é muito triste, porque quando a gente tem isso numa sociedade, essa sociedade tem a sua democracia escorrendo pelo ralo. É verdade. E aí, a gente está aqui caminhando para o final. Nossa, que rápido. Rápido, mas a gente fica horas conversando, né? Mulheres aqui, a gente adora falar. E antes da gente terminar, Raquel, a gente tem aqui um momento filosófico. Ah, meu Deus. São 5 perguntas. Ai, que medo. Aí você vai escolher uma. Ai, adoro isso. E você vai responder pra gente o que você quiser. Tá bom, então vamos pegar essa. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Não seria perder o réu primário, porque eu estaria no exercício regular do direito ou no estrito cumprimento do meu dever ou numa legítima defesa própria de terceiros. Assim, eu atuaria. Ou seja, olha a resposta, olha, tá saindo. Se atentassem contra alguém da minha família, algum familiar, isso seria mais um... mas assim, na sociedade, né, a gente atuaria dessa forma. Muito bom. Raquel, vamos deixar aqui as suas redes sociais, mas eu pedi para você falar também. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem saber mais, o trabalho que você está fazendo, qual é? Carla, hoje a rede social que eu mais estou ativa é o Instagram, delegada Raquel Galinatti com 2 L's, N-A-T-I. Mas o meu site está quase pronto. Aí vai ser o site Delegada Raquel com muitas dicas para que as pessoas não sejam vítimas e não caiam em golpes, não sejam vítimas de criminosos. Muito bom. E análises de crimes que ocorrem no Brasil e no mundo. Raquel, muito obrigada. E a Raquel está sempre aqui com a gente também. A gente tem muito orgulho de ter a doutora Raquel Galinatti conosco. Ela nos ensina muito, muito, muito. Gente, nós estivemos aqui hoje com a doutora Raquel Galinatti. A gente espera vocês na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal.